Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio Damião e estarei ministrando para vocês a disciplina Legislação de Segurança Privada. O material será disponibilizado para vocês no ambiente virtual, que será essa apostila dessa disciplina que estaremos trabalhando, e também a atividade referente ao conteúdo que iremos estudar. Daqui a pouco nós colocaremos os slides, onde eu estarei fazendo as intervenções e as explicações necessárias à nossa matéria. Talvez nem tudo que está nos slides será o mesmo que estará na apostila dos senhores, mas aquilo que vocês precisam para fazer a atividade, vocês vão poder estar consultando na própria apostila, ok? Então, pessoal, fazendo o acompanhamento aí nos slides, o material também está disponibilizado aí na sua apostila. Nessa primeira aula, Legislação de Segurança Privada, nós veremos algo aí a respeito, como forma de introdução, da nossa disciplina. Bom, está na sua apostila também, qual o objetivo desta matéria? Será proporcionar ao gestor em segurança, os senhores aí futuramente, conhecer os principais paradigmas. O que é paradigma? Paradigma é aquilo que serve de modelo, de padrão, relativos a processos teóricos que envolvem as legislações, ou seja, as leis específicas, relacionadas à segurança pública e privada no nosso país. Bom, você poderia perguntar, mas eu estou fazendo um curso de segurança privada e vou ver sobre segurança pública? É porque não tem como desassociar segurança. Segurança, de um modo geral, tanto pública quanto privada, ela atende aos mesmos interesses, que é a segurança coletiva e individual. Então, nesse primeiro momento, estaremos vendo aí conceitos relacionados à segurança pública, ok? Para que a gente possa embasar bem o nosso conteúdo e entender de forma mais profunda a nossa disciplina. E é interessante observar que no nosso país, quem mais contrata segurança privada são os órgãos públicos, é o governo, para fazer a vigilância de instituições públicas, como fóruns, prefeituras, estabelecimentos como a própria Polícia Federal, que utilizam a segurança privada, entre outros. Então nós vamos estar vendo aí, no primeiro momento, também esses conceitos de segurança pública. Continuando a leitura, nós temos que, visando prover os recursos teóricos e técnicos necessários para o desenvolvimento pertinentes ao gestor em segurança. Os recursos teóricos nós veremos aí ao longo da nossa disciplina. E também os processos técnicos relacionados à segurança privada, por meio de um instrumental analítico e metodológico, que possibilite a elaboração, a execução, a avaliação e a atuação na gestão em segurança. Então, esse é o objetivo principal dessa disciplina. Está aí também na sua apostila, na página 2, o nosso conteúdo programático. Então, todos esses assuntos aí nós veremos ao longo da nossa matéria. Faremos, primeiramente, como já dissemos, uma introdução ao estudo de segurança e a importância de gestão em segurança, os conceitos de segurança pública, ordem pública, órgãos que compõem a segurança privada no Brasil e suas missões, inclusive esses conceitos são muito cobrados em concursos públicos, a legislação da segurança privada patrimonial no Brasil e as terminologias utilizadas na segurança privada. Bom, mas antes de adentrarmos ao assunto propriamente dito, o que poderíamos entender por definições de legislação? O que significa legislação? Possamos compreender melhor esse conceito. Bom, buscando o sentido etimológico da palavra, nós temos que essa palavra, legislação, ela vem do latim, que é uma das línguas mães do português, da palavra legislatione, e é um substantivo feminino, que significa um conjunto de leis acerca de determinada matéria, a ciência das leis,
a totalidade das leis no Estado ou em determinado ramo do direito. Aí também o seu sentido literal. Num senso comum, nós temos que legislação para o corpo de leis que regem determinadas matérias ou ciência ou o conjunto de leis, através da qual a vida em um país, ou seja, o que é popularmente chamado sistema jurídico, é ordenada e denomina-se a qual estabelece os comportamentos e ações aceitáveis ou não de um indivíduo, de uma instituição, empresa, entre outros. Ali nós temos um pequeno erro de grafia, né? Não, de um indivíduo, instituição, empresa, entre outros. É o conjunto também, é o conjunto de leis em um Estado, entendimento pelas leis de acordo com a finalidade, regras sociais obrigatórias impostas por uma autoridade pública de forma permanente e que são sancionadas pela força. Aí nós temos um conceito genérico do que seja, então, legislação. E segurança. Como poderíamos definir esse tema? Bom, conforme a nossa Constituição Federal, em seu artigo 144, nos traz o conceito de segurança pública, que nós falamos que estaríamos tratando sobre isso também. No artigo 144 da Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna, diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então vamos explicar esses tópicos para ficar mais claro. Dever do Estado, porque nós pagamos impostos e esperamos que o Estado nos ofereça a segurança necessária, coisa que infelizmente não ocorre. Vivemos um estado de caos e de muita violência, devido à falta de inabilidade do Estado, que não consegue prover a segurança necessária. Mas segurança pública também é responsabilidade de todos. Não podemos apenas esperar pelos governantes. Devemos fazer a nossa parte, inclusive agindo de forma proativa, tomando os devidos cuidados para não sermos vítimas aí da criminalidade. Ela é exercida para a preservação da ordem pública, função esta desempenhada pela Polícia Militar, daqui a pouco nós vamos ver a respeito, e também da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Incolumidade significa que todos são responsáveis pelo processo. É como se fosse aquele ditado dos três mosqueteiros: é um por todos e todos por um. Então, incolumidade é mais ou menos nesse sentido, de que todos também devemos fazer a nossa parte, procurando o objetivo central e comum, que é a segurança de toda a sociedade. Ainda no artigo 144 da Constituição Federal, nós temos os órgãos que compõem a segurança pública no nosso país. Quais são? Primeiro, nós temos a Polícia Federal. Qual é a sua função específica? Esse material, a gente relembra, está aí na sua apostila. A função da Polícia Federal é apurar as infrações penais contra a ordem política ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou com repercussão interestadual ou internacional. Ou seja, crimes envolvendo políticos, por exemplo, quem toma a frente dessas missões é a Polícia Federal. Por isso, a prisão de políticos em nosso país é feita por essa instituição. É também função da Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de drogas, o contrabando e o descaminho. Tráfico de drogas, Polícia Federal, especialmente nas fronteiras, em aeroportos, nas fronteiras terrestres e marítimas. Geralmente nas cidades, no estado, a Polícia Civil também desempenha essa função de combate ao tráfico de drogas. Contrabando e descaminho. Esses dois aspectos aí são muito importantes, porque costuma cair em concurso e muitos candidatos erram por não saber distinguir um do outro. E aí nós vamos fazer uma explicação breve, generalizada, para que você possa entender o que é contrabando e descaminho, que não é a mesma coisa. Contrabando é tudo aquilo que é ilícito e entra no país. Por exemplo, drogas, armas, munições. E descaminho é aquilo
que não é falsificado, mas que apenas não recolhe impostos para entrar no país. Como não recolhe impostos, passa a ser ilegal, tornando-se, portanto, descaminho. Por exemplo, roupas que são originais ou outros tipos de mercadoria, quando comprados em outros países, ao ingressar no nosso país, na alfândega, essas mercadorias têm que pagar impostos. Quando as pessoas sonegam esses impostos e entram com esse material de forma indevida, trata-se de descaminho. Portanto, o contrabando é aquilo que é ilegal e descaminho é aquilo que não recolhe impostos. Ainda é função da Polícia Federal, como já dissemos, né? Fazer o monitoramento de polícia marítima em aeroportos de fronteiras e a Polícia Judiciária da União. Um outro órgão que compõe a segurança pública no Brasil é a Polícia Rodoviária Federal. A sua função é o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Rodovias federais, porque rodovias estaduais cabe à Polícia Militar, o seu batalhão rodoviário. Mas rodovias federais é função da Polícia Rodoviária Federal. Polícia Ferroviária Federal. A sua função é o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Como o nosso país não investiu em construção de ferrovias e sim estradas, nós temos muito poucos policiais ferroviários federais, mas é um órgão que compõe a segurança pública no nosso país, mediante concurso público também. Polícia Civil é a Polícia Judiciária dos Estados e atua na apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, a Polícia Civil faz o trabalho de investigação. Polícia Militar é a polícia ostensiva para a preservação da ordem pública. Por isso, a necessidade de estarem fardados, utilizando viaturas caracterizadas, plotadas com giroflex, etc. Porque a polícia é ostensiva, tem que ser vista. Diferente da Polícia Civil, que trabalha no ramo da investigação, portanto, fazendo um trabalho mais velado. E por fim, nós temos o Corpo de Bombeiros, que também compõe órgãos de segurança pública. A sua função é a execução das atividades de defesa civil. Bom, a segurança pública no nosso país, não é segredo para ninguém, passa por uma crise já há bastante tempo. E os principais problemas da segurança pública no nosso país, nós poderíamos citar alguns, como um modelo policial anacrônico, ultrapassado, uma gestão equivocada, onde não se investe da forma que se deveria, uma ineficiência na resolução de crimes, grande parte dos crimes ficam sem solução, e as nossas leis que são ineficientes, elas existem, mas não são cumpridas na íntegra. Então, nós temos a questão da impunidade, que aumenta bastante a criminalidade no nosso país. Bom, aí nós poderíamos entender, portanto, que a segurança pública é a garantia que o Estado proporciona de preservação da ordem pública diante de toda espécie de violação dos direitos, envolvendo também a sociedade em sua prevenção e manutenção. A segurança pública ela não pode ser tratada apenas como medidas de vigilância e de forma repressiva, mas como um sistema integrado e otimizado, envolvendo processos políticos e jurídicos, instrumentos de prevenção, coação, justiça, ou seja, segurança é um grande sistema integrado. E esses aspectos são importantes, porque muitas vezes a gente tem em mente que segurança pública é apenas polícia militar nas ruas, e não é só isso. A polícia militar nas ruas, que é muito importante, faz um trabalho ostensivo e preventivo, é apenas a ponta do iceberg no processo de segurança pública, que envolve, como nós vimos aí, vários outros aspectos. Então, dando prosseguimento, agora adentrando no aspecto de segurança patrimonial, poderíamos entender como se fosse a nossa segunda aula, também um material de apoio aí, no ambiente virtual, na sua apostila. E aqui nós vamos trazer alguns tópicos mais importantes, que depois você pode estar conferindo aí na sua apostila para a atividade. O que seria segurança patrimonial?
Bom, um conceito de segurança patrimonial nós temos. É o conjunto de atividades do ramo da segurança que tem como objetivo prevenir e reduzir perdas patrimoniais em uma determinada organização. O conceito de segurança privada surge com o Estatuto da Segurança Privada pela Lei 7.102 de 1983. Então, no Brasil, a lei que regulamenta as empresas de segurança estarem atuando é a Lei 7.102. Deve-se evitar se contratar empresas de segurança que não possuem autorização de funcionamento, este que é expedido pela Polícia Federal, conforme, como dissemos, a Lei 7.102. Porque existem várias empresas que atuam de forma clandestina. Para que as empresas de segurança privada possam estar atuando, tem que estar autorizado pelo Ministério da Justiça e devidamente fiscalizado pela Polícia Federal. Bom, nós vamos trazer então alguns tópicos mais importantes desta Lei 7.102, que indico a você depois procurar um material mais aprofundado na internet, a Lei 7.102 na íntegra, para que você possa tomar conhecimento do que se trata esta lei. Mas aqui um dos aspectos mais importantes, para que possamos entender aí essas questões relacionadas à Lei 7.102. No artigo 10, nós temos: são considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com finalidade de... Olha a finalidade, então, das empresas prestadoras de serviço. Primeiro, proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas. Então, as empresas de segurança, podem atuar nesse campo, vigilância patrimonial, em shoppings, em condomínios, horizontais, verticais, ou em outras situações, utilizando, por exemplo, de vigilantes. Realizar o transporte de valores, através de escolta armada ou carro forte, ou de qualquer outro tipo de carga. Bom, também como modalidade de atividade de segurança privada, nós temos o recrutamento, seleção, formação e reciclagem de pessoal qualificado a exercer essas atividades. São as escolas de formação de curso de vigilante, ou de transporte de valores, escolta armada, ou a chamada segurança VIP. Então, as empresas de segurança patrimonial só podem atuar, portanto, nessas áreas que nós estamos vendo aí: vigilância patrimonial, segurança de pessoas físicas, segurança VIP, transporte de valores, escolta armada ou as escolas de curso de formação. Devidamente autorizados, aí nós temos os serviços de segurança autorizados pela Polícia Federal para exploração da iniciativa privada, são de vigilância, a chamada segurança orgânica, no qual uma empresa mantém seu próprio corpo de segurança sem depender de terceiros. Algumas empresas, elas têm o seu próprio corpo de vigilantes, e esses vigilantes, portanto, não são contratados de empresas terceirizadas, mas é um pouco dispendioso, porque se a empresa não tiver uma boa estrutura, uma boa logística, não compensa, porque será ali um funcionário a mais naquela empresa, tendo um vínculo empregatício, sendo que quando trata-se de segurança, por exemplo, de empresas terceirizadas, não se tem nenhum vínculo direto empregatício. E aí nós temos a segurança patrimonial, segurança pessoal, curso de informação, escolta armada e transporte de valores. Bom, e um breve histórico da segurança patrimonial privada no mundo. Como a gente pode observar, a primeira estrutura de segurança privada que se tem notícias foi criada pelo escocês Alan Pilkington, em sociedade com o advogado Edward Hooker. Juntos desenvolveram a Esquadra de Polícia do Noroeste em Chicago, nos Estados Unidos, que viria a ser conhecida como Pilkington National Detective Agency. Na época, essa estrutura de segurança teve forte atuação no combate a extorsões no transporte sobre trilhos, mas ficou muito conhecida em 1860, quando passou a oferecer proteção ao presidente Abraham Lincoln. Esse é o registro histórico de informação
da primeira empresa de segurança privada no mundo, a Pirkins. Bom, poderíamos fazer a seguinte pergunta a respeito de segurança privada. Será que teremos uma privatização da segurança pública? Será que isso é possível? Olha só, a segurança privada está em sua maior parte policiando espaços por onde circulam grande quantidade de pessoas, os chamados espaços comunais. Portanto, gera um benefício coletivo, mesmo quando atua a serviço de clientes privados. Aparentemente, estamos mais próximos de uma publicização. O que é publicização? É um movimento introdutor de um novo modelo de administração pública, baseado em alianças estratégicas entre o Estado e a sociedade, do serviço de proteção, do que de uma privatização da segurança pública. Não é possível, né, se privatizar a segurança pública. Mas o que ocorre hoje é esse processo de publicização, ou seja, é uma união de forças entre o Estado e o privado, em prol do mesmo objetivo. E para o Estado, quanto mais segurança privada existir, melhor, porque aí se tem, né, a função que o Estado deixa de cumprir, que é de oferecer segurança, mesmo que essa segurança seja pública, mas que acaba, portanto, realizando um trabalho conjunto nos espaços chamados comunais. E como conclusão nós temos que no Brasil a cultura organizacional é desfavorável à segurança e demonstra ser reativa, enquanto deveria ser proativa, ou seja, se tomar as providências antes que ocorra o indesejado, ou seja, somente é tomada alguma providência após a ocorrência de um sinistro, enquanto que na indústria estrangeira a cultura demonstrou ser mais preventiva, pois se antecipa aos acontecimentos. Há um planejamento, se estabelece políticas, planos e procedimentos de segurança, integrando todos os setores e recursos existentes. O gestor de segurança deve demonstrar pela teoria e prática e convencer a alta direção para implantar as medidas de segurança antes da ocorrência de um crime ou um sinistro, ficando claro que o papel do gestor de segurança é preventivo, porque ostensivo cabe às forças policiais, aos órgãos públicos, evidenciando os riscos e propondo mudanças antecipadas para garantir o lucro, evitando assim perdas inesperadas. E assim, pessoal, este é o material, ele de uma forma mais completa, mais profunda e mais densa, é o que está na sua apostila. É importantíssimo que você dê uma boa lida nesse material, para que você possa entender melhor o conteúdo e desenvolver a nossa atividade relacionada, portanto, a essa disciplina, que foi legislação de segurança pública e privada. Ok? Um abraço.